Olá, buscadores! Estamos iniciando mais uma edição do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da Editora Teosófica com a TV Suprem. TV Suprem, que é o canal de comunicação da União Planetária, canal 2 da NET em Brasília. E se você estiver acompanhando pelo YouTube, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal, deixar seu comentário. E assim você nos auxilia a produzir cada vez mais conteúdo de qualidade para todos vocês. E hoje nós iremos conversar com o Marcos Zeri, lá de Ribeirão Preto, São Paulo. Tudo bem, Marcos? Seja muito bem-vindo. Tudo bem? Muito obrigado pela oportunidade, viu, Charles? E por essa oportunidade da gente falar sobre esse livro maravilhoso que é A Vida do Iniciado, né? Falar não, dá algumas pinceladas, porque o tempo é sempre pequeno, né? Então a gente vai ter que reduzir bastante, mas eu acho que alguma coisa muito importante deve ficar e a gente tem, no fundo, eu não gosto muito de terceirizar. É um trabalho que está sendo meu pela inspiração dos mestres, mas os mestres maiores ajudam a gente, porque esse livro do Geoffrey Hodgson é uma obra-prima mesmo. É um livrinho maravilhoso para quem estuda ocultismo e para quem procura vivenciar um pouquinho da vida oculta. Ah, bacana. Nós que agradecemos a sua disponibilidade. O Marcos aí já deu um spoiler de qual será o livro que iremos abordar hoje. Né? O Marcos ele é advogado, empresário, ele é escritor, ele tem uma coluna diária no Facebook chamado Caraminholas, onde ele publica textos de análises pessoais dele, críticas, ele fala de todo que é assunto, eu já li, é muito bons os textos dele. E ele é membro da Loja Teosófica Paz Profunda e coordenador da 4ª região da Sociedade Teosófica no Brasil. E o livro que nós iremos abordar, como o Marcos já brevemente apresentou, se chama A Vida do Iniciado, um guia para o caminho do desenvolvimento acelerado, de autoria do Geoffrey Hodgson e publicado no Brasil pela Editora Teosófica, tradução do nosso querido companheiro de estudo, irmão Raul Branco. É uma pessoa também autor de vários livros, tradutor de vários livros, uma pessoa muito respeitada, eminente no meio espiritualista, esotérico. Marcos, para quem está nos assistindo e não está familiarizado com esses termos, né, iniciado, iniciação, o livro A Vida do Iniciado, primeiro, o que é isso? Do que o autor está falando? Né? É iniciado no quê? O que é essa tal de iniciação? Do que o livro está falando? O livro está falando para aqueles que têm, que leem e ficam conhecendo o esoterismo, a doutrina esotérica, e principalmente, como no caso da teosofia, a obra de Blavatsky, tanto a Isis Sem Véu como a doutrina secreta, e ele acaba se enamorando por essa sabedoria, por essa tradição. E o Geoffrey Hodgson, que é o autor desse livro, foi um teósofo que colaborou muito com a Sociedade Teosófica e com a disseminação da teosofia, e ele também, como clarividente especial que era, trabalhou muito com a ciência médica, com cientistas. Ele tinha uma clarividência muito grande, e dentro da clarividência dele, ele às vezes apresentavam certos aspectos da história do homem, das raças, e ele acertava quase que todas as questões que propunham a ele. Ele tinha uma quantidade de acertos nessas questões que impressionava os médicos, sempre trabalhando com muita seriedade. E eu acho assim, esse livro é um livro, como já disse, né? Um livrinho muito precioso para quem estuda, para quem vive, para quem medita nessas questões sobre a alma, sobre a teosofia,
sobre essa tradição esotérica. Ah, com certeza. Marcos, o subtítulo da obra sugere que ela seria um guia para o caminho do desenvolvimento acelerado. Bom, aqui acho que teríamos duas perguntas centrais. Primeiro, que caminho é esse? Né? Porque é um guia para um caminho. Que caminho é esse? Teria alguma relação com o Tao, que os chineses tanto falam, que geralmente é traduzido como caminho? Sim, não. E desenvolvimento acelerado. Que desenvolvimento é esse? O que eu posso acelerar com as instruções dessa obra? Eu acho que quem contacta um caminho da espiritualidade, aí no caso do conhecimento esotérico, da vida esotérica, ele passa por determinadas provas até obter aceitação superior. Então, o que a gente aprende dentro dessa doutrina teosófica é que os mestres estão sempre esperando com uma paciência de Jó, com um amor incomensurável e sempre dispostos a ajudar. Mas a gente precisa fazer a parte da gente. Então, aquele que passa por determinadas provas para obter uma aceitação superior, para receber certos conhecimentos, na nossa era, são aqueles iniciados pelos adeptos da sabedoria mística. Então, teosoficamente, o homem é definido como aquele ser no qual o espírito superior e a matéria inferior estão unidos pelo intelecto. Então, esse espírito mais elevado significa o habitante do íntimo de cada um, a centelha divina do homem, o nosso eu superior. E a matéria mais baixa refere-se ao seu corpo físico e à natureza, à nossa natureza, enquanto o princípio unificador do intelecto refere-se à sua mente e a poderes mentais. Então, é dito que a unidade humana essencial da existência, o espírito humano, a mônada, manifesta-se como um eu imortal interior, o ego, grande, abrangente, e uma personalidade externa em forma mortal, física, o homem encarnado. Então, é esse quaternário inferior que nós habitamos, que é o corpo físico, o corpo etérico, o corpo astral e o mental inferior. Eu acho que e dentro de nós também habita esse triângulo divino, que é humanas, o corpo, o mental superior, né? O causal, o corpo amoroso ou búdico e a vontade de ígnea, o fogo celeste, que é o Atman. Isso também está dentro de nós, esse triângulo divino. E a gente, muitas vezes, o ego inferior abafa isso aí, né? Não deixa ele prevalecer. Então, ele se manifesta dentro da nossa corpo material como lampejos. Então, eu costumo dizer que nós somos aprendizes com lampejos de mestria. E, infelizmente, é isso aí. E o iniciado, o Geoffrey fala, então, dos caminhos do iniciado, dos perigos que existem dentro do caminho, né? E como evitar isso, como fazer, como a gente meditar, como a gente escolher, fazer certas escolhas importantes, como a gente ter uma vida mais, procurar ter uma vida de melhor pureza, isso com relação à alimentação, com relação a tipo de vida, com relação às fofocas que a gente faz, com relação, às vezes, aos maus juízos, né? Então, tudo isso daí está dentro desse livro que está traduzido de uma forma magistral pelo Raul Branco. Então, eu acho assim, é um trabalho muito bonito. E depois vocês vão ver que tem uma compreensão que ele coloca nesse livro que dá uma certa tranquilidade para nós, porque nós estamos, quando a gente está vivendo esse quaternio inferior, a gente é um sem jeito de ser. Às vezes a gente não parece que está sempre faltando alguma coisa, não há aquela completude.
Até na ciência, você pega um teorema de Gödel, sempre está faltando. Um princípio de Heisenberg na física quântica, na mecânica quântica, está sempre faltando alguma coisa, né? E essa gnose do Espírito Santo é maravilhosa. E outra, o nosso corpo material, o Hodgson fala que nós somos mestres de criar separatividades, né? Estamos sempre eu e o outro. A gente está sempre criando separatividade na vida, o mais rico, o mais pobre, o mais inteligente, o mais ignorante, com muita clareza isso aí, e que depois a gente vai chegar nesse ponto dentro do livro, que é maravilhoso, vocês vão ver. Este é o programa Leituras para Viver Melhor. Hoje estamos conversando com o Marcos Zeri sobre a obra A Vida do Iniciado, um guia para o caminho do desenvolvimento acelerado, de autoria do Geoffrey Hodgson, publicação no Brasil pela editora Teosófica. Nós iremos agora para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já. Estamos de volta, programa Leituras para Viver Melhor, hoje conversando com o Marcos Zeri, lá de Ribeirão Preto, São Paulo, sobre a obra A Vida do Iniciado, um guia para o caminho do desenvolvimento acelerado, de autoria do Geoffrey Hodgson, publicado no Brasil pela editora Teosófica. Marcos, para quem está nos assistindo ter assim um gostinho da obra, você teria algum trecho que você teria separado e poderia ler para nós, assim, só para a pessoa saber um pouco, conhecer um pouco o teor, né, saborear o sabor da escrita do Geoffrey Hodgson? Olha, o Geoffrey escreveu sobre, nesse livro da Vida do Iniciado, ele escreveu sobre os arcos involutivos e evolutivos no ser humano. Então, nós temos arcos involutivos e evolutivos. Então, você está, às vezes, num sucesso, de repente vem uma sensação de fracasso, vem alguma coisa que corta aquela alegria. Então, esse aprendizado, isso é um aprendizado que nós temos que aprender dentro da vida teosófica, dentro da vida oculta, dentro do esoterismo. Nós estamos aprendendo. E para aprender, se Deus criou o homem, é porque é importante essa criação de Deus. Então, nós somos, e Deus colocou essa parte divina dentro de cada um de nós. Nós temos essa parte divina. Então, como grande parte do plano de evolução, as mônadas do homem no arco descendente, olha, isso é muito importante, tornam-se revestidas de densidade crescente até o corpo físico ser construído. Então, quando o corpo etérico, que traz o seu corpo perfeito e traz um karma dentro dele também, ele começa a formatar o corpo físico do embrião e até a entrada do espírito dentro desse feto. Ele fala que nós somos esse corpo etérico, no caso do quaternário, é que vai nos formatar como seres humanos dentro do corpo ascendente, um procedimento redentor entra em operação e completamos o ciclo com o adeptado, que não poderíamos ter alcançado sem antes encarnarmos na matéria. Olha que impressionante. Eles precisam da matéria. Como diz Ângelo Silésio, um místico da Idade Média, Deus precisa de mim. Por quê? Ele que nos criou. E o Jung, na resposta a Jó, diz o seguinte, que Jó
era Deus brincando com ele mesmo. Por quê? Eu estou fazendo uma digressãozinha aí. Tira a saúde, tira a família, tira os bens, e ele vai blasfemando. E o Jó continuou firme. Então, Jung fala, Jó era Deus brincando com ele mesmo. Mas, na realidade, as inteligências, agora eu vou voltar aqui, porque nós temos uma formação católica também, e que o mundo era feito de demônios e de anjos. Tudo bem. Mas aí tem essa interpretação é muito bonita. Inteligências, diz o Geoffrey Hodgson, inteligências elevadas, os pitres, dirigem tanto o processo involutivo como o evolutivo. Então, e além disso, garantem o seu sucesso. Aqueles que auxiliam no arco descendente, chamados asuras ou asura pitres, tendem a ser considerados pelo homem como satânicos. Olha aí, essa formação da igreja, né? Durante a Idade Média, principalmente, quer dizer, mandou muita gente para a fogueira, e eram os homens que eram possuídos pelo demônio, as próprias iniciações, né, que a igreja fez e tudo mais. Eram forças que eles consideravam como satânicas. Mas aí o Geoffrey diz, os que estão no arco ascendente são considerados redentores. Todas as alegorias espirituais são suscetíveis de interpretação nesses termos como revelações na alegoria e símbolo dessa profunda sabedoria oculta. A verdadeira explicação, diz ele, de todo o processo, como e por que estamos aqui e para onde estamos indo, está toda revestida de alegorias espirituais que representam hierarquias satânicas e redentoras como antagonistas. Vejam só, para o quaternário inferior, são forças antagônicas. Para a unidade de todas as coisas, é uma força só trabalhando. Então, ela tem uma face em que ela desce dentro do nosso corpo, aprofunda, né? A verdadeira explicação de todo o processo, ele diz, por que estamos aqui, para onde estamos indo? Está toda revestida de alegorias espirituais que representam as hierarquias satânicas e redentoras como antagonistas, e o homem as vê como demoníacas e divinas, respectivamente. Na realidade, elas não são nem uma coisa, nem outra. Olha que coisa fantástica. Elas são simplesmente poderes mutuamente equilibrados, trabalhando temporariamente para objetivos opostos. Essas são o motivo das nossas reencarnações, né? Então, o Geoffrey Hodgson escolhe um poeta maravilhoso, chama-se James Stephens, milagrosamente discerniu isso em seu poema A Plenitude do Tempo. Vou ler rapidamente, é curto. Boeira. Em um trono de ferro enferrujado, depois da estrela mais distante do espaço, vi Satanás sentado sozinho. Velho e abatido estava o seu rosto, pois o seu trabalho estava terminado e ele descansava na eternidade. E para ele, saindo do sol, veio seu pai e seu amigo, que é a força maior, né? Saída do sol, dizendo, agora o trabalho está terminado, disse a ele. A inimizade chegou ao seu fim. E ele guiou Satanás aos paraísos que Satanás já conhecia bem, como o anjo de maior formosura que o Criador, né, tinha posto no paraíso. Gabriel fez o anjo Gabriel, quando chegou Satanás, conduzido pelo Senhor da luz, da glória, Gabriel, sem franzir a testa, Uriel, sem lança, Rafael veio cantando
dando boas-vindas ao seu antigo par. E eles o sentaram ao lado daquele que tinha sido crucificado. Olha que coisa mais linda, né? E o Jofferson fala esse lampejo de percepção intuitiva que conheço na literatura, que Jofferson conhecia na literatura. O Logos reconhecendo a mesma importância e valor da ajuda satânica, entre aspas, no arco descendente. E a ajuda redentora semelhante a Cristo no arco ascendente. E ele os senta juntos, iguais, no final. Olha que coisa mais linda, porque, na realidade, a gente vive, nós somos uma fábrica de separatividades, Boeira. Então, esse livro do Joffre é uma maravilha, porque ele dá essa dimensão, esse dimensionamento de unidade de todas as coisas. E esse triângulo interior nosso que nos habita, está esperando que a gente faça essa individuação. Ele manda estudar psicologia, a gente estuda psicologia, então você vai ver Maslow, naquela experiência de pico, você vai ver Jung dizendo, vamos unir a sombra com a luz, vamos fazer essa síntese para a gente poder ser mais autênticos, né? Esse conceito, né, que você apresentou da força de evolução e involução, inclusive vai ao encontro do conceito freudiano, quando ele fala de Eros e Thanatos, ele fala justamente isso. Nós temos uma força de vida, que é Eros, essa vontade de viver, que também está relacionado com a nossa sexualidade, com, né, com essa vontade que a gente tem, essa potência de vida, e ele diz, então, que nós temos, no nosso dia a dia, nós temos essa oscilação, como você descreveu, só que de outra maneira, e em alguns momentos a gente está com essa potência de vida latente, querendo produzir, querendo fazer coisas, querendo viver, e em outros momentos nós temos o outro lado, que é Thanatos, que seria essa força da morte, né, essa pequena morte. Então, é aquele momento que você chega em casa do trabalho cansado, se joga no sofá, e por meia hora, 1 hora, 2 horas, você praticamente quer deixar de existir, né? Você quer só ficar ali em estado cataléptico. Este foi mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversamos com o Marcos Zeire, lá de Ribeirão Preto, São Paulo, sobre a obra A Vida do Iniciado, um guia para o caminho do desenvolvimento acelerado, de autoria do Geoffrey Hodgson, publicado no Brasil pela editora Teosófica. Nós vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro. Gratidão, Marcos. Obrigado demais. Gratidão, Carlos.